Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Agradeço a Deus por essa oportunidade. E o Espírito Santo de Deus está comigo, então tem tudo para dar certo. Amém? Os irmãos acharam amém? Então eu vou lendo. A minha tradução está um pouco diferente, que ela é NVT. Vai estar um pouco diferente das outras. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Meus irmãos, poder assentar? Antes de entrar aqui na pregação, quero aqui destacar alguns tópicos referente à vida de Paulo, depois entrar sobre o motivo dessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, para que os irmãos entendam a razão de Paulo ter aqui escrevido essa experiência que ele teve, né, depois de 10 anos da sua conversão. Ele resolve aqui relatar algo que ele não tinha falado para ninguém. Muitos aqui já devem ter ouvido falar que em Atos capítulo de número 13, versículo de número 9, Paulo ele vivia em 3 mundos, tanto no judaísmo, quando ele era judeu, ele era um helenista também, falava grego, e ele também era um cidadão romano. Então, por isso, o seu nome no aramaico, que é Saulo, né, que vem um transliterado do hebraico para Saulo, que é Saul, que significa desejado, e Paulo significa pequeno, é um nome latim, romano. Paulo ele cresce na cidade de Tarso, uma região da Cilícia, uma província romana, que passou a se tornar uma província romana no primeiro século, no ano 64 a.C., por Pompeu, não o imperador, mas era um soldado, um comandante do exército de Roma, porque havia também Júlio César naquela época, que comandava também as legiões, e há uma segunda história que diz que eles entraram em conflito e etc. e tal, e Pompeu chegou a morrer no Egito. Então, ele não era um imperador, mas Júlio César, sim. E segundo a história, diz que Paulo ele nasce nessa cidade, na cidade de Tarso, uma cidade que era helenizada pela cultura grega, era uma província romana, como eu disse, e Paulo ele cresce lá, porque lá na cidade de Tarso havia uma sinagoga dos judeus. As sinagogas, todos os sábados havia cultos, né, que os judeus se reuniam
para ler as Escrituras Sagradas, que era a Torá, que é a Bíblia dos judeus, que é de Gênesis a Deuteronômio, e eles estudavam, e a sinagoga que Paulo frequentava era uma sinagoga helenizada, né, de fala grega. E Paulo, provavelmente, não há fatos que comprovem isso, mas viveu no máximo até os seus 12 anos naquela cidade, porque ele mesmo relata em Atos capítulo 22, versículo de número 3, que ele foi instruído por Gamaliel. E a escola de Gamaliel, que era a escola de Hillel, ficava em Jerusalém. Então ele se formou lá. E ele volta para Jerusalém para poder estudar nessa faculdade teológica que existia na época de Hillel, que ficava em Jerusalém. Então, ele nasceu na cidade de Tarso, como ele mesmo fala, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo de número 28, quando ele diz que ganhou essa cidadania por direito de nascimento, quando ele está sendo preso. E ele menciona essa cidade também, ela é bem famosa pela sua faculdade de filosofia, que existia na época, e era mais conhecida, melhor do que a faculdade de Atenas, na Grécia, e melhor que também a faculdade de filosofia que existia no Egito, em Alexandria, a cidade que existia no Egito, que foi dada ao nome de Alexandre o Grande, né? Quando ele conquistou, helenizou o mundo, na época, no século III a.C., no ano 323. E a história diz que, quando Paulo ele volta para Jerusalém para poder estudar aos pés de Gamaliel, ele, com o tempo, ele se forma e se torna um fariseu. É uma das fases da vida de Paulo. E segundo a história, diz que a cultura, a instituição religiosa do judaísmo, a instituição familiar, né, da época de Jesus Cristo, também a cultura, como eles criavam os seus filhos na época, era da seguinte forma. Assim Paulo cresceu nesse meio sociológico, que com 5 anos de idade, todo judeu, tanto o pobre quanto o rico, frequentava a escola primária ligada à sinagoga, que eles estudavam somente a Torá, dos seus 5 anos de idade até os seus 10. E a história, segundo a história, diz que toda criança deveria ser engordada com a Torá, assim como o boi é engordado no estábulo, cevado no estábulo. E a história diz que Paulo ele cresce desta forma, estudando, já começando cedo a se tornar um perito na Torá. Então, dos seus 10 anos, depois que passa essa fase dos seus 12, dos 5 aos 10, ele passava dos seus 10, que era a segunda fase, até os seus 13 anos de idade, ele estudava as tradições. O que é as tradições? As tradições é a lei oral, não escrita. Como assim a lei oral não escrita? Essa lei foi dada por Deus através de um anjo, assim diz a história, né, dos fariseus. Eles dizem assim, que essa lei oral foi dada a Moisés no Monte Sinai, junto com a Torá, que é a lei, que é os 5 livros que tem na nossa Bíblia, para quê? Qual é a finalidade? Para que eles pudessem, nada mais é que um comentário, que é uma explicação de como eles devem seguir todos os mandamentos. Essa é uma lei oral, e que passou a ser tradições de homens. E a história diz que Paulo ele estudou essas tradições dos seus 10 anos até os 13. Com 13 anos de idade, até hoje, o que eu vou falar agora, isso acontece até hoje, é para o judeu uma data muito especial. Por quê? Ele passa da sua infância para a maioridade. Aqui no Brasil, na nossa cultura, é com 18. Na cultura dos judeus, a religião do judaísmo, é com 13 anos. Isso, o menino passa a se chamar de bar mitzvah, que no hebraico chama-se assim, dessa forma, e no português significa filho do mandamento, traduzido. Então, o menino com 13 anos de idade, ele passa a se tornar um filho do mandamento. Dos seus 13 anos de idade até os seus 15, ele passa a estudar a Torá de uma forma profunda. Por quê? Isso era uma exigência, porque ele passava a se tornar um homem e ele era exigido dele que ele orasse 3 vezes por dia, que é a famosa oração chamada de Israel, que o menino ora 3 vezes por dia, jejua nas datas que eram exigidas a ele, poderia entrar no templo e entrar no pátio dos homens. Essa é a cultura dos judeus naquela época. Hoje não mais, porque não tem mais templo. E Paulo ele cresce desta maneira. Ele foi totalmente doutrinado na palavra, doutrinado na Torá. Então, Paulo, quando passa para os seus 15 anos de idade,
ali os historiadores, os eruditos não explicam de uma forma convincente como, de qual idade que ele entrou para a escola de Hilel, para estudar com Gamaliel. Mas a história diz que ele estudou. E é nisso que eu quero me apegar. E a história diz, a Bíblia diz que Paulo ele era um zeloso, um zelote. O que é um zeloso, um zelote? Ele seguia à risca todos os mandamentos. Por quê? Ele era um fariseu. E todo fariseu seguia à risca. Não todos, mas a maioria sim. Por exemplo, o professor de Paulo, Gamaliel, em Atos capítulo de número 5, se você ler a história nos seus versículos do 34 até o 38, você vai ver que o professor de Paulo, Gamaliel, ele era um homem totalmente, vamos dizer assim, bondoso, não só zeloso, mas também bondoso, temente a Deus. Por quê? A Bíblia relata que ele salvou os apóstolos da morte de apedrejamento, porque queriam matar os apóstolos. E ele entrou dentro do Sinédrio, que é o tribunal, né, de justiça de Israel, onde há ali leis, onde o sumo sacerdote é o presidente do Sinédrio, onde eles julgam as pessoas, onde eles dizem, né, como deve ser, como o povo judeu deve seguir as leis, as culturas, e eles também julgam, traz penalidade, etc. e tal. Assim funcionava o Sinédrio. E Gamaliel está dentro desse Sinédrio, os apóstolos estão lá, prestes a serem mortos, né, porque eles estavam pregando a morte de Jesus, pregando também a ressurreição de Jesus. E a história diz que Gamaliel salvou os apóstolos, e ele era um fariseu, então nem todos os fariseus perseguiam Jesus e os seus discípulos, com exceção a Gamaliel, Nicodemos e alguns fariseus. Então a Bíblia aqui está em Atos, você pode ler lá, capítulo 5, versículo 34, seus versículos até o 38. Então você vê que uma coisa que eu me apeguei na fala de Gamaliel é que quando ele fala para os sumos sacerdotes, para os saduceus e os fariseus que estavam lá, e os principais da sinagoga, quando ele diz: meus irmãos, não devemos perseguir estes homens, porque se for obras de homens, com o tempo cessará. Porque obras de homens, é claro, não vai muito longe. Mas se Deus estiver com esses homens, tomem cuidado, porque vocês podem estar lutando contra Deus. E contra Deus, ninguém pode. E isso convenceu todo o Sinédrio. E aonde que o povo, aquele tribunal, resolveu soltar os apóstolos. Claro, mas açoitaram os nossos irmãos. E a gente vê aqui que nem todo fariseu eram os que perseguiam a Jesus e também os seus discípulos. E Paulo ele cresce justamente nessa cultura. Paulo cresce justamente doutrinado desta maneira. Não é à toa que quando os discípulos estão pregando a ressurreição e a morte de Jesus, é um choque de cultura, um choque de ensinamento para Paulo. Por quê? Quando Estevão está dentro do Sinédrio, em Atos capítulo 7, versículo 58, quando Estevão está dentro do Sinédrio, e Estevão foi preso, porque estava pregando a mesma mensagem que os apóstolos estavam pregando, Gamaliel e Paulo estão lá dentro desse tribunal. E a mensagem, em Atos capítulo 7, mostra, narra, né, como que foi. E Estevão ele está pregando nada mais que um Jesus que foi pregado no madeiro, se tornou maldito por mim e por você. Porque para Paulo, que era um doutor na Torá, em Deuteronômio, capítulo de número 22, e no seu versículo de número 23, perdão, 21, e no seu capítulo de número 23, versículo 23, a Bíblia diz que, a Escritura diz que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, quando Estevão está pregando sobre esse Messias, sobre esse Cristo, sobre esse Mestre, esse Salvador, Paulo aprendeu em toda a sua vida que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, como que Deus é com ele? Como esse homem pode ser Deus? Como ele pode ser o Salvador se ele é maldito? Só que Paulo, aqui, ele não entende que Jesus precisou morrer desta forma, levando sobre si todas as nossas maldições, as nossas culpas, as nossas ofensas. Mas Paulo escreve na sua carta aos Gálatas que Jesus levou sobre si todas as nossas maldições, porque ele se fez maldito por mim e por você naquela cruz.
Paulo depois passou a entender e ele escreveu desta maneira. Ele usou justamente essa passagem de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, sobre essa cena, que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Paulo, ele, com a sua teologia, com o seu conhecimento, ele explica que realmente teve que ser assim a morte de Cristo, para que ele pudesse levar todas as nossas maldições. Ele se fez maldito por mim e por você. Então, Paulo é de se entender, não defendendo Paulo, ninguém precisa aqui defender Paulo, ou a Bíblia não precisa se defender. Paulo, dá para entender um pouco a cultura, o pensamento, aquilo que Paulo estava pensando acerca desse novo movimento que estava surgindo no primeiro século, a igreja primitiva, porque ele estava querendo impor o que era novo e abolir aquilo que era velho, querendo mostrar para o povo que aquilo que há séculos, né, eles praticavam no templo, a Torá, as tradições e etc. e tal, isso teria que ficar para trás, porque chegou o que era novo, a nova aliança. Jesus Cristo, ele veio, morreu por mim e por você, morreu por todos nós. Ele deixou uma nova aliança. E a mensagem naquele tempo era essa, era muito simples. Eu pensava que tinha uma eloquência, como Paulo, que tinha profundidade, como hoje tem, mas não, era muito simples. Eles pregavam a morte de Jesus Cristo, e com essa morte de Jesus Cristo, muitas vidas se entregavam naquela época. Naquela época, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. O Novo Testamento não existia, só o Velho. Né? Para nós é o Velho, para os judeus não é o Velho, porque não existe o Novo para eles. Né? Ainda hoje é assim. Então, essa mensagem estava chocando, né, aquele movimento dos fariseus. E os fariseus, como eles surgiram, como eles vieram a aparecer? Segundo a história, diz que no ano 587 a.C., o templo tinha sido destruído. Nabucodonosor invade a Babilônia, destrói o templo, destrói o altar, destrói a cidade, destrói muros e etc. E todo o povo é levado cativo para a Babilônia. E chegando na Babilônia, não tinha mais o templo, não tinha mais altar, não tinha mais levita, não tinha mais sacerdotes. Por quê? Porque não tinha mais templo. E não tinha mais como eles exercer essa função. Então, o povo de Israel decidiram focar somente nas Escrituras, a estudar a Torá, a estudar o Velho Testamento, de uma forma profunda. E isso se tornou um foco principal no judaísmo, ao ponto de eles chegar a dizer que não precisavam mais dos sacrifícios e nem precisavam mais do templo, porque eles começaram a colocar tantas tradições em cima dos mandamentos, e eles jogavam sempre na conta de Moisés, dizendo, essa lei desceu para Moisés, Moisés passou para Josué, Josué passou para os profetas, profetas passaram para os anciões, e os anciões passaram para os homens da sinagoga. As sinagogas começaram a ser construídas na Babilônia. Por quê? Qual era a finalidade? Porque eram milhões de judeus que estavam cativos, e não tinha essa estrutura que nós temos hoje, um microfone, que a minha voz chega longe, né? Pode chegar até o outro lado da calçada, para poucas pessoas e para muitas também, depende das caixas, etc. Naquela época não tinha essa estrutura. Então, o que eles fizeram? Uma estrutura, eles se organizaram e decidiram, vamos fazer assim, vamos recopiar a Torá, vamos copiar em muitos papiros e vamos distribuir pelo meio do povo e vamos criar sinagogas. E no meio do povo foi criadas as sinagogas. E aí surgiram os copistas, aqueles que eram peritos em copiar toda a Torá para poder distribuir para a nação de Israel que estava cativo. E aí surgiram os escribas, né? O primeiro deles foi Esdras. No ano 440 a.C., Esdras era um copista. E depois de Esdras vêm outros e outros e tal. E com o passar do tempo, Flávio José, o historiador, ele diz que essa seita dos fariseus veio surgir no ano 145 a.C., porque os escribas, eles passaram a se tornar um fariseu, porque escriba é uma profissão e fariseu é um partido religioso. Por quê? Eles eram contra a helenização, a filosofia e a cultura e os costumes estrangeiros. Então, o nome fariseu significa separado. Então, eles se separaram, montaram o seu partido, os escribas, que eram peritos, e aí montou esse grupo chamado fariseus, que são os separados. Então, eles queriam manter a pureza da tradição e da religião, porque a maioria dos judeus
já tinham se corrompido com a cultura e a filosofia grega. Então, Paulo, ele vem, a raiz de Paulo, a cultura de Paulo, os pensamentos de Paulo, vem daí, dessa cultura, o perseguidor da igreja. Então, Paulo começa a perseguir a igreja porque, para ele, tudo que está surgindo é um choque de cultura e é uma blasfêmia. Como eu acabei de dizer, para todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Então, ele começa a perseguir a igreja. E aí todos conhecem a história, que Paulo ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, é levado para a casa de Judas, Ananias vai até a casa de Judas, chamada na rua direita, e etc. E Paulo está lá 3 dias e 3 noites, orando e jejuando, e Deus fala com ele uma visão, que Ananias irá até ele, para poder orar por ele, e tirar as escamas de seus olhos, para que ele voltasse a enxergar. E a história diz que, uma coisa que eu achei muito interessante é que Ananias ele resiste a isso que Deus ordena ele fazer. Como? Ele diz, Senhor, mas esse homem ele é perseguidor da igreja, e eu ouvi falar muitas coisas acerca dele. E como eu disse que o nome de Paulo, que é Saulo, né, que é um nome judeu, aramaico, e é desejado, é como se Ananias estivesse dizendo para Deus, Senhor, esse homem não é desejado para a igreja. Mas é como, aqui na minha interpretação, amém? É como se Deus olhasse para Paulo e falasse para Ananias, mas para mim ele é desejado, para mim ele é vaso escolhido. Para você e para a igreja ele não pode ser desejado, mas para mim sim. E eu escolhi, e eu levantei ele, e ele vai padecer pelo meu evangelho. E a história diz, como vocês sabem, como vocês mesmos sabem, e Paulo se converteu ao cristianismo, começou a seguir o mesmo caminho daqueles que ele perseguia, e ele começa a fazer parte do caminho. E uma coisa que é interessante é que Ananias e Paulo se tornam irmãos, e um dá a paz do Senhor para outro, e a história é aquilo que vocês conhecem. Paulo agora faz parte do cristianismo. E Paulo agora, um homem que usava de cartas para poder perseguir as igrejas, ele começa a escrever cartas, um escritor, é um homem que escreveu a metade do Novo Testamento, são 13 autorias, 13 cartas de sua autoria, e ele é um homem que utiliza dessas cartas para poder disciplinar a igreja, exortar a igreja, organizar a igreja, né, trazer instruções para as igrejas, porque ele foi o fundador de muitas igrejas, ele é o apóstolo dos gentios. E ele, Paulo, como ele era um helenista, um homem culto de fala grega, um erudito, um perito nas escrituras, ele parte em suas missões, para as suas missões. Na sua primeira viagem, na sua segunda e na sua terceira viagem, ele planta muitas igrejas, ele se torna um dos maiores missionários, um dos maiores que plantou igrejas no primeiro século. Esse culto que fala sobre missões é exatamente isso. Ele fala sobre resgatar vidas, pregar o evangelho de Deus. A missão, de fato, é isso. Hoje temos culto de missões, mas muitos não sabem o que é uma missão. E a missão é exatamente isso, é o que Paulo fez. Ele sair da sua zona de conforto, abrir mão dos seus próprios privilégios, abrir mão da sua vida para poder fazer o id do Senhor. Isso é uma missão. E Paulo ele entra na cultura, e Paulo ele entra num país chamado Grécia, e ele funda uma igreja na cidade de Corinto. A cidade de Corinto fica na Grécia. Eu quero falar um pouco da cultura dos gregos antes de começar a pregar. E a cultura dos gregos é da seguinte forma: eles eram filósofos. A Grécia tem a sua fama há séculos pelos seus filósofos Aristóteles, Platão e Sócrates, né? Lá é a cidade, o país da Grécia onde nasce a política, começa tudo lá, porque os gregos eles fundavam muitas cidades e existiam as suas políticas. Os gregos eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses. Os deuses que eles adoravam eram Zeus, Atena, Afrodite e Dionísio. Todos sabem que esses cultos a deuses existiam sacrifícios, orgias, bebedices e etc. e tal. Um dos cultos que era mais aterrorizante era o culto a Dionísio, que era o deus da loucura e do vinho, que eles ficavam nus, eles iam para as florestas e lá eles caçavam animais, partiam eles ao meio e eles comiam as suas carnes cruas. Paulo ele traz uma advertência na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz no capítulo de número 10, versículo 19 ao 20, quando ele diz que esses ídolos,
esses cultos nada mais é que culto aos demônios. Paulo ele adverte que esses ídolos, são demônios, nada mais que isso. E os coríntios, eles viviam nessa cultura, nessa filosofia, que nada mais filosofia é ideias que homens tentam explicar, dar razão, tirando a fé e a mitologia das coisas. E Paulo ele entra com a pregação de Jesus Cristo justamente nessa cidade. E ele funda uma igreja, que é a igreja de Corinto. E aqui, o que aconteceu depois que ele fundou a igreja? Ele se depara, Tito visita a igreja, Paulo estava com Timóteo na Macedônia, e Tito ele vai para a Macedônia visitar Paulo, e leva notícias para Paulo, e diz, o que está acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto está acontecendo que tem judeus lá, que está se gabando, né? Homens arrogantes, orgulhosos, dizendo de suas experiências para os novos convertidos. Com novos convertidos, eu já fui um, e eu sei o que eu vou falar agora, de fato, foi uma experiência minha. Quando nós somos novos convertidos, novos na fé, no primeiro amor, acreditamos em tudo. Até se um pastor dizer que Deus vai falar com você através de uma madeira, você vai ficar sempre do lado de uma madeira, porque você acredita que Deus vai falar com você através daquela madeira. Por quê? É o primeiro amor, é a fé que você tem. E eu lembro até hoje que quando eu estava em um culto, um irmão pregou e falou, ao cheiro das águas, sua vida vai mudar. E toda vez que eu passava por um rio, ou lavava as mãos, alguma coisa, eu tentava sentir o cheiro das águas, porque aquilo ficou na minha cabeça, eu acreditava que ao cheiro das águas, a partir do momento que eu sentisse aquele cheiro, a minha vida ia mudar. Mas isso porque é o seu primeiro amor, você é um novo convertido, você não tem experiência. Então, é fácil de você ser manipulado, enganado e passado para trás. Então, o que estava acontecendo naquela igreja era justamente isso. O povo estava sendo enganado. Porque os judeus eles estavam usando as suas artimanhas, aqueles judeus, como eu te falei, eles eram estudados. Eles começavam seus estudos com 5 anos de idade. Os gregos, não. Eles não tinham essa cultura de estudar cedo. Eles só iam para os cultos, não tinha Bíblia, não tinha percaminhos, não tinha nada que eles pudessem adquirir conhecimento. Eles adoravam muitos deuses. Eles eram leigos. E os judeus não, já eram homens estudados. Isso é um perigo até hoje. Homens que estudam muito a Bíblia, mas usam para os seus fins errados. E foi isso que os judeus estavam fazendo, eles estavam usando para os fins errados. Eles estavam enganando o povo e tirando dinheiro do povo da igreja de Corinto. E Paulo ele começa a falar, já que é para falar de experiência, já que é para se gabar, então eu vou falar da minha. E ele conta essa experiência que ele diz que há 14 anos, isso é depois de 10 anos de convertido, ele menciona que ele teve uma experiência que ele foi levado ao céu. E ele diz que ele ouviu e viu coisas que não era lícito a um homem ouvir. E ele diz que depois que ele desceu, foi colocado nele um espinho na carne. No grego, essa palavra se chama skalops, que é estaca. Estaca, na época de Paulo, era uma madeira que era afiada na ponta para poder fazer empalamento, onde eles penduravam os corpos das vítimas, dos prisioneiros, enfim, das pessoas que eram condenadas à morte. Eles penduravam nessas estacas. E Paulo está falando aqui, não dá para saber, nenhum erudito consegue explicar também, se é de uma forma literal, metafórica, porque ele diz que era um mensageiro de Satanás que iria lá e esbofeteava ele. E essa palavra bater nele não era que ia lá um lutador de MMA e batia nele. A palavra diz que alguma atitude que esse mensageiro fazia era como se fosse um tapa para ele. É como se fosse algo que humilhava ele, que colocava ele no lugar dele. E nada mais o que acontecia com Paulo era simplesmente para deixá-lo humilde. E eu quero entrar na mensagem agora. Amém, Kátia? Meu Deus. Meus irmãos, vamos lá. Então, a gente vê que a experiência que Paulo teve, Paulo foi preparado para tudo aquilo que ele ia passar, o sofrimento, as angústias, as perseguições, porque hoje na igreja, qualquer coisinha, as pessoas querem se desviar. Paulo viu o céu, foi levado ao paraíso. Deus estava mostrando para Paulo o que esperava ele no final era bem maior do que aquilo que ele iria passar. Coisas hoje que nós perdemos o foco, porque às vezes o irmão nos dá a paz do Senhor, às vezes está de cara feia com a gente, às vezes a gente também faz por onde isso acontecer, às vezes não, às vezes é coisa do irmão também, às vezes não quer tocar na nossa mão, e qualquer coisinha assim tão simples o irmão quer abandonar Jesus, e
aquilo que o irmão fez anula tudo aquilo que Jesus passou e fez por ele. Porque o irmão, ele prefere se apegar naquilo que é pequeno e esquecer aquilo que é maior. O que Paulo passou e o que o Paulo teve que passar antes de ele passar, de tudo que ele passou, nada mais é porque aquilo que ele iria passar era muito grande, mas aquilo que esperava por ele era maior ainda. Então, Jesus precisava mostrar para Paulo, primeiro, preparar ele, primeiro, para tudo aquilo que ele iria passar. E Paulo fala que o que ele viu deixou ele orgulhoso. Meus irmãos, hoje em dia ninguém precisa ir até o terceiro céu para ficar orgulhoso. Basta uma mudança de vida, uma bênção, basta você, Deus te abençoar um pouco, basta você, um cargo na igreja, basta você cantar melhor, basta você pregar melhor, basta você ser reconhecido para que você fique orgulhoso. Não precisa ir até o terceiro céu. E a mensagem que Paulo deixa, e isso que Paulo escreveu fica tão claro, ele não fala qual é esse espinho. Eu não vou ter tempo aqui de falar o que eram as teorias, faltam-me 10 minutos, mas era exatamente para deixar Paulo humilde. Essa estaca que penetrava em Paulo deixava ele humilde. 3 ocasiões ele tentou ser arrogante, tentou se ensoberbecer, tentou se tornar orgulhoso, melhor que todos, e a estaca ia lá e penetrava nele. E Paulo ele explica que 3 ocasiões que ele passou por isso, ele orou a Deus. Meus irmãos, Deus, ele não trabalha, ele não usa, ele não anda, ele não faz questão de ter pessoas orgulhosas com ele. Porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo de número 5, ele diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então, a soberba, o orgulho, é a queda de muitos pregadores, de muitos pastores, de muitos membros, de muitos irmãos, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja onde você for. O orgulho, a soberba vai te derrubar. Derrubou a Lúcifer, derrubou o rei Uzias. Se não me falha a memória, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, ou é o segundo, capítulo 21, que diz que quando o rei Uzias se tornou grande, a Bíblia é bem clara em dizer que ele se tornou grande e poderoso, o orgulho entrou dentro dele. O orgulho. A tradução está um pouco, até eu creio assim, posso estar errado, que está errada, porque o orgulho já nasce com a gente, então não entrou. O orgulho já está aqui dentro. Só que uns dominam, outros não. Outros já são dominados por ele. E ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso. E o sacerdote disse, você é rei, você tem um som de rei, você não pode queimar incenso, daí é para sacerdote. Mas ele, porque se tornou grande e poderoso, ele disse, eu posso tudo, eu sou rei e eu vou queimar. Na hora, a Bíblia diz que deu uma lepra na sua testa. E quem conhece a cultura judaica um pouco, sabe que a vida não era fácil para quem era leproso naquela época. Eles eram jogados para fora da cidade e viviam isolados. Então, veja só o que o orgulho fez com ele. Fez ele perder o palácio, as regalias, o direito que ele tinha de poder ir e vir para qualquer lugar, porque o orgulho. A Bíblia fala que o orgulho também derrubou Lúcifer do céu. O orgulho derruba qualquer pessoa. Quando a gente começa a entender essa palavra orgulho, soberba, a gente começa a ser humilde, porque a gente sabe que qualquer momento a gente vai cair. Qualquer momento Deus vai nos derrubar. Porque a Bíblia fala, Paulo ele é claro em dizer, foi em mim imposto. E não foi o diabo que colocou esse espinho na carne de Paulo, essa estaca, porque o diabo não quer ver ninguém humilde. O diabo quer ver todo mundo soberbo, porque a soberba procede à queda e provoca a ira de Deus. Então, se esse espinho que Paulo fala que foi imposto por Deus, isso significa, quais eram os resultados desse espinho? Fazia Paulo orar, fazia Paulo ser humilde, e no final, terceira coisa, o poder de Deus se aperfeiçoava. E como é que eu sei que eu tenho um espinho na minha carne? Como é que eu sei que eu estou sendo perfurado pela graça? É quando a situação me coloca de joelho, quando a situação me faz ser humilde, e quando no final da situação, eu vejo o poder de Deus se aperfeiçoar. Como é que eu sei que eu tenho muitas pessoas aqui já têm um espinho na sua carne? Às vezes é na área financeira, às vezes é na área espiritual, às vezes é na área sentimental, às vezes é na saúde. Tem pessoas que vivem doentes, tem pessoas que têm problema na vida sentimental, pessoas que têm problema na vida financeira,
Tem pessoas que têm problema na sua vida espiritual, não conseguem orar, jejuar, tem uma dificuldade de ler a Bíblia, baba, dorme, etc., na Bíblia. Então, isso daí é um espinho, porque isso é humilhante. Se você não consegue vencer essas coisas, isso te mostra que você é limitado. Isso mostra que você é dependente. Porque é muito claro a mensagem de Paulo. Deus colocou esse espinho na vida de Paulo para que ele se tornasse e permanecesse até o último dia da sua vida dependente de Deus. Porque tem muitas pessoas que quando são abençoados, quando eles sobem na vida, isso é fato, porque tem muita gente aqui ainda que vai subir na vida, isso daqui não tenha dúvida, vai subir, mas antes disso daí tem que ser perfurado pela graça. Tem que ser perfurado por Deus. Por quê? Essa é a única maneira que Deus vai te manter quando você estiver lá humilde e te manter dependente. Essa palavra tem falado fortemente. Quando eu estava lendo, estava montando essa mensagem, eu sentia Deus falando poderosamente comigo, porque a mensagem ela fala primeiro com aquele que está montando a mensagem. E eu fiquei feliz, claro, ao mesmo tempo eu fiquei preocupado, porque esse espinho ele te humilha, ok? Quem quer ser humilhado? Ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer viver debaixo de humilhação, ok? Mas se essa é a única maneira que Deus vai me manter na presença dele, e é a única maneira que Deus vai me tornar dependente dele por da minha vida, eu aceito. Eu aceito ser perfurado pela graça, eu aceito ser perfurado por Jesus. Porque é a única maneira, meus irmãos, não tem como eu correr disso. É uma ou outra. Ou você se torna arrogante, soberbo, quando estiver lá em cima e você cai, ou você aceita a perfuração de Jesus e se mantém no lugar que ele vai te pôr. Porque muitos sobem e depois caem. Eu prefiro subir e ficar. A realidade é uma só. Hoje a gente vê que muitos pregadores, muitos cantores, eles aparecem na mídia, se tornam arrogantes, soberbos, você vê pelas filmagens, e depois eles somem. E você vê que tem muitos que estão aí que são praticamente uma lenda. Não sai de jeito nenhum da mídia. Por quê? Você vê a humildade, a simplicidade que eles têm. Eu acredito que eles foram perfurados por essa estaca. Até hoje estão sendo perfurados por elas. Por quê? Porque eles são humildes. Então, a mensagem de Deus hoje, para nós, nessa noite, nada mais é que ele vai nos levar para lugares altos, vai nos levar para um nível de relacionamento mais profundo, vai nos ajudar nas nossas limitações, vai nos levar para lugares imagináveis, vai atender os nossos pedidos, mas antes, vamos ter uma experiência com Deus, que isso significa perfuração, porque Deus não vai te perder, Deus não quer te perder. Entre Deus, ter um arrogante, um homem cheio de conhecimento, é arrogante, sozinho, e ter um homem aqui perfurado, cheio de conhecimento, mais humilde, qual você acha que Deus iria escolher? O perfurado. Porque o arrogante, isso é fato. Às vezes ele tem conhecimento, conhece, mas a pessoa não quer ouvir ele. O pastor tinha falado uma vez para mim, acho que é de um construtor civil, não é, irmão? Um rapaz lá que constrói prédio, não sei. Mestre de obra, que você tinha falado que ele tem conhecimento, mas quando ele chega para falar, as pessoas não querem nem ouvir ele. Sim, o engenheiro. Aquele que o pastor falou para mim uma vez, nós estávamos conversando exatamente sobre orgulho, isso daí ficou na minha cabeça. Às vezes você é tão orgulhoso que as pessoas até precisam de uma orientação sua, mas às vezes nem pede pela sua soberba, pelo seu orgulho. E um orgulhoso ele se torna uma pessoa chata. E as pessoas não querem estar do lado dela. Então, tudo isso é bom você aprender agora que você está no anonimato, que ninguém te conhece, do que você subir lá em cima e ficar sozinho. Porque ninguém vai querer ficar do seu lado. Então, tudo isso nada mais é um preparo. Amém? Deus está dizendo aqui nessa noite, através da palavra. Eu não tenho dom de revelação nenhuma, estou falando através da palavra. Deus vai levar pessoas para um outro nível, mas antes Deus vai manter você humilde. Deus vai te levar para lugares imagináveis, mas Deus vai tratar com você antes. Deus não vai levar nenhum orgulhoso lá para cima. Se você for, você vai por conta própria, e as consequências com você também. Mas se Deus te levar, garanto a você que Ele vai te guardar e ninguém vai tomar o seu lugar lá em cima. Porque quando você sobe, você vira alvo. Ninguém quer atacar quem está embaixo, todo mundo quer atacar quem está em cima. Então, Deus vai te dar estrutura e raiz para que você se mantenha lá em cima.
Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. E desculpa pela introdução longa. Amém, Caixa? Glória a Deus.